E aí, senhoras e senhores? Olha quem apareceu, retornando depois de semanas a fazer um vídeo aqui no canal. Mas vamos aproveitar que os playoffs da Champions começaram, a fase de mata-mata começou e tentar voltar aqui com o canal. Vamos ver, né, o que dá. Vamos falar dos jogos que aconteceram nessa terça-feira de carnaval, diga-se de passagem, e cá estou eu gravando para mostrar o meu comprometimento. E falar dos 4 primeiros jogos de ida dessa fase de playoffs, começando pelo jogo do Real Madrid, que consegue uma vitória no Estádio da Luz por 1-0, 20 dias depois daquele jogo que terminou 4-2 para o Benfica, que foi um jogo que teve até gol de goleiro Trubin e foi uma verdadeira um certo vexame para o Real. Agora o Real consegue uma vitória fora de casa contra o Benfica, com o Vinícius Júnior decisivo, um jogo equilibrado e manchado, né? A gente vai chegar nessa parte, mas um jogo manchado. Falando especificamente da partida, um primeiro tempo muito equilibrado, com os dois times oferecendo perigo um ao outro, tanto o Trubin quanto o Courtois fazendo defesas importantes e difíceis para manter um 0-0 no primeiro tempo. O Real que não conseguia ter superioridade e o Benfica muito bem aguerrido na sua marcação e equilibrando o jogo, conseguindo também atacar. No segundo tempo, o Real melhora e o Benfica cai no nível. O gol também aos 5 minutos do primeiro tempo faz muito com que isso o ambiente se torne mais favorável para o Real Madrid, que consegue jogar com mais tranquilidade, depois do protagonista Vinícius Júnior aparecer, né? Um golaço com 5 minutos do segundo tempo, puxando para a perna direita, indo para cima com velocidade, chutando no ângulo do goleiro Trubin, que não tinha como alcançar aquela bola. Mais um golaço de Vinícius Júnior na Champions League na história. O segundo jogador brasileiro com mais gols na Champions, só atrás do Neymar. E com certa tranquilidade dá pra gente dizer que por enquanto ainda atrás do Neymar. Por enquanto. Se o jogo terminasse só com isso, tava bom. Tava excelente. Para nível de respeito, né? Para nível de partida. Mas, novamente, o Vinícius acusa um caso de racismo sofrido em campo e agora de um jogador, não da arquibancada. O Gianluca Bresciani, depois da comemoração do gol do Vinícius, que a torcida, inclusive, do Benfica não gostou, achou provocativa, ele vai dançar em frente à bandeirinha de escanteio do Benfica, seria em frente a uma torcida organizada, mas, sinceramente, não tem como o Vinícius saber onde está a torcida organizada do Benfica especificamente. A torcida não gosta, joga coisas no campo, até aí, cara. Até aí a torcida, por mais que seja errado jogar as coisas no campo, até aí você consegue entender do ponto de vista do jogo. Até mesmo pode ser considerada provocativa a dança ali, apesar de não ser passível de punição, o que aconteceu, o Vinícius toma amarelo, você consegue até relevar isso, mesmo já sendo errado. O Vinícius não chegou a provocar, o Vinícius não chutou a bandeira de ninguém, o Vinícius não ofendeu ninguém, sabe? E tomou amarelo. Até o amarelo, que já estava errado, você releva. Mas aí, o Gianluca Bresciani teria encoberto a boca dele, e em determinado momento tem uma imagem dele encobrindo a boca, e imediatamente depois dele falar alguma coisa, dá para perceber que ele fala, mas não o quê, não dá para fazer leitura labial porque a boca está coberta, mas dá para perceber que ele fala. O Vinícius olha para o lado e imediatamente se revolta e vai falar com o juiz, e o acusa de ter o chamado de macaco, segundo a informação do Fabrício Romano. O juiz aciona o protocolo antirracismo corretamente, a partida paralisada por 10 minutos, tenta se entender o que aconteceu. Eu acredito que o VAR tenha tentado buscar a imagem que provasse o crime, não conseguiu porque a boca está coberta, e aí o cara conseguiu se proteger e no fim não foi punido. No fim de toda a situação, o Vinícius sai com cartão amarelo por provocação e o cara que possivelmente cometeu racismo, que causou a paralisação da partida, que causou a revolta do Vinícius e do Real Madrid, não toma nem amarelo. Nada. Vamos aguardar se vai ter algum desdobramento, mas eu acho muito difícil que tenha. E o jogo acaba manchado por uma atitude que pode ter acontecido, a gente tem que averiguar se aconteceu realmente ou não, mas se causa uma situação que não deve acontecer no futebol e que é um crime, mas que segue acontecendo contra o Vinícius Júnior. Mais uma vez, novamente, o Vini tendo que passar por isso. E ainda tem o Mourinho falando para ele jogar bola e a pressão da torcida depois toda vaiando, como se ele... Cara, pro Vinícius, ele só relatou um crime que aconteceu com ele e ele sai como o grande culpado. Mas no fim, o Real segura o restante da partida, até tenta fazer o segundo gol, mas para em boas defesas do Trubin, e também não criou com muito volume de jogo depois disso. Foi superior, mas foi mais seguro do que ofereceu perigo. Não criou muitas chances de gol, mas também não sofreu chances claras de gol do Benfica. E o jogo ficou no 1-0. O Real sai com a vantagem e recupera um pouco daquele vexame
que foi no último jogo da fase de liga. E sai com a vantagem para jogar no Bernabéu, podendo sim encaminhar uma classificação, mas ainda tem jogo. O Benfica ainda é capaz de fazer um jogo competitivo contra o Real Madrid, mostrou isso, e se fizer uma partida melhor como foi naquele jogo da Liga, o Real tem sim, pode se preocupar e se complicar nessa eliminatória, mas está à frente e é o favorito para se classificar. Em outra partida, o PSG venceu o Mônaco por 3-2 de virada, PSG esse que quase se complicou também, com 18 minutos o placar era 2-0 Mônaco. O Mônaco abriu o placar com 1 minuto de jogo com o Balogun e aos 18 o Balogun de novo ampliou. Detalhe, o PSG já dominava as ações, já dominava a posse, mas não era efetivo e o Mônaco com 2 finalizações tinha feito 2 gols. Totalmente mérito deles. Mas a estatística que mais me chamou a atenção é que com 16 minutos o Mônaco tinha 16 passes completos. Eles acertaram em 16 minutos 16 passes. Gente, 16 minutos, 16 passes. A cada 1 minuto. Esse é o nível da pressão do PSG. De perda de pressão após perda da posse, de sufocar o adversário, e o Mônaco não conseguiu trocar mais do que 2 passes por minuto em 16 minutos de partida. É absurdo, 16 minutos, não são 2 minutos. E o PSG mostrou a superioridade, depois da saída do Dembélé, que sai machucado, inclusive a preocupação para o PSG para essa volta do playoff, inclusive. Mas o time com a saída do Dembélé melhorou e o substituto que entrou no lugar dele, o Doué, decidiu o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Doué fez um golaço, batendo de perna esquerda cruzado no canto do goleiro, e deu assistência para o Hakimi empatar ainda no primeiro tempo aos 41 minutos, um gol e uma assistência, e no segundo ele viraria o jogo. Ou seja, o Doué entra, faz 2 gols, dá uma assistência, e o PSG consegue fazer um 3-2, que poderia ser mais, inclusive, já que estava com um jogador a mais no segundo tempo praticamente inteiro. O Golovin foi expulso aos 48, mas o PSG não capitalizou em cima disso e ficou no 3-2. Particularmente, eu acho que não tem jogo, cara. O PSG é muito mais time, por mais que tenha sofrido um susto ali no início, conseguiu virar o resultado ainda na partida, fez o 3-2 ainda no primeiro jogo, nem vai precisar do segundo para buscar uma vantagem, já está com a vantagem, e eu acho que vai se classificar porque é muito mais time que o Mônaco. Dortmund e Atalanta. O Dortmund venceu por 2-0, com o Guirassy sendo importante, fazendo um gol no início, e depois o Bé faz o segundo ainda no primeiro tempo, 2-0 que é mantido na segunda etapa, e um resultado super importante para o Dortmund, que consegue uma vantagem muito relevante para jogar contra a Atalanta na Itália, que é um jogo encardido, é um jogo difícil, ter uma vantagem de 2 gols, ter segurança para jogar, é muito importante. O Guirassy mostrando seu destaque, né? Desde a temporada 24 e 25 da Champions, o jogador com mais gols e assistências na Champions é o Guirassy, com 17 participações em gol. Desde a temporada 24 e 25, ninguém fez mais que ele nesse recorte de lá para cá. E sendo mais uma vez importante para o Dortmund, fazendo um dos gols da vitória, que pode encaminhar a classificação do Dortmund, que eu acho que vai passar também. E no jogo, o primeiro jogo desse playoff, Galatasaray 5-2 na Juventus. Esse jogo foi surpreendente, cara. O Galatasaray abre o placar, faz 1-0 no primeiro tempo, sofre a virada com 2 gols do Koopmeiners, 2-1, e a Juventus parecia ter tomado o controle do jogo no final do primeiro tempo ali, e aparentava que iria, por mais que o Galatasaray impusesse um jogo equilibrado, mas a Juventus termina o primeiro tempo melhor, você não diria que esse jogo terminaria 5-2. Mas no segundo tempo, ainda no 11 contra 11, o Galatasaray vira com um gol do Noah Lang, e tem o outro gol, não lembro se foi do Yilmaz, não, eu acho que foi do Yilmaz, cara. Mas o Galatasaray vira o jogo e ainda no 11 contra 11, que viria a melhorar com a expulsão do Cabal. O Cabal entra como lateral esquerdo no lugar do Cambiasso, que tinha tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, no intervalo ele sai, e o Cabal em 20 minutos toma 2 amarelos e é expulso, que baita substituição, e o jogo escancara para o Galatasaray, que já estava 3-2, e vem a fazer mais 2 gols, com o Noah Lang, inclusive, fazendo o segundo gol dele na partida, 5-2, e o Galatasaray está com a vaga muito bem encaminhada. Eu acho muito difícil, mesmo a Juventus jogando na Itália, em casa, a Juventus vencer por 3 gols de diferença contra o Galatasaray. Porque essa Juventus é muito limitada. É o Yildiz mais 10, ele tendo que carregar o piano. Um time com várias deficiências no time titular, ainda com lesionados. Eu acho que o Galatasaray vai conseguir fazer um jogo seguro. Pode até perder, mas por 3 gols de diferença eu acho que não. Eu acho que o Galatasaray passa, surpreendentemente, inclusive, para as oitavas de final da Champions. No mais é isso, não vamos estender muito mais. Espero fazer vídeo amanhã para vocês também, para falar dos outros jogos do playoff. Espero que vocês entendam o meu sumiço e eu vou tentar voltar. É difícil manter o canal, não sei se vocês sabem, mas eu não tenho retorno aqui. O meu trabalho não é esse. Pelo menos eu ainda não consegui fazer com que meu trabalho seja aqui, o que eu gostaria muito, mas depende de números, depende de mais inscritos, de mais visualizações.
Não consegui isso ainda e é difícil manter sem ter um retorno, porque eu tenho que focar realmente no meu trabalho, no que me dá dinheiro, né? E é isso. Espero que vocês entendam. Vou tentar voltar aos poucos. Mas valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo.